Bom, entendemos então que a competência exclusiva é indelegável, a privativa é delegável por lei complementar aos estados e ao DF. Vimos também que a competência comum é paralela, cumulativa, horizontal. Todo mundo cooperando para o exercício dessa competência. Ao passo que a competência concorrente, existe uma certa regra de prioridade entre os entes. A competência concorrente, ela é uma competência vertical. Primeiro vem a União, traçando normas gerais. Depois vem o Estado suplementando, o Estado e o DF. Se o Estado ou o DF não fizerem a norma geral, aí sim, perdão, se a União não fizer a norma geral, aí sim o Estado e o DF podem legislar plenamente sobre o assunto. E vindo depois a norma geral da União, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Não revoga a lei estadual no que for contrário, só suspende a eficácia. Ok, o entendimento das competências, tranquilo. Agora a gente vai para a parte mais importante, que é justamente a memorização dessas competências. Como que você na prova realmente vai conseguir saber, quando cair lá, que direito tributário é uma competência concorrente? A primeira coisa que você vai ter que saber é identificar quando que ela é administrativa e quando que ela é legislativa. E aí nós vamos fazer um exercício rapidinho aqui. Eu vou dizer qual é a competência e você vai me dizer se é administrativa ou se é legislativa. Ok? Só vou falar o início. Organizar, administrativa. Prestar, administrativa. Legislar. Ih, Rodrigo, legislar é verbo no infinitivo, é administrativo. Aí também é sacanagem, né? Legislar, legislar. Legislar vai ser o único verbo que vai estar na legislativa, que é legislar sobre algum assunto. Tirando o verbo legislar, os outros verbos no infinitivo, tudo competência administrativa. Então, legislar sobre direito, legislativa. Trânsito e transporte. É um tema, então, legislativo. Proteger o meio ambiente. Se é proteger, administrativa. Proteção do meio ambiente. Está falando numa ação de proteger o meio ambiente? Não, está falando proteção. Vê se encaixa o legislar sobre antes. Legislar sobre proteção ao meio ambiente. Encaixa. Então, legislar sobre a proteção do meio ambiente é uma competência legislativa. E se você for ver, olha lá o artigo 23, olha lá o artigo 24. No 23 tem lá proteger o meio ambiente e no 24 tem proteção do meio ambiente. E na hora da prova, se ele colocar lá proteção do meio ambiente, você falar que é comum, você erra a questão. Vai ser literal mesmo. Proteger o meio ambiente é comum. Proteção é concorrente, porque proteção é um tema, é um substantivo, proteção. Proteger é um verbo. Aqui é verbo no infinitivo, aqui são temas. Se cai lá na prova, zelar pela guarda da Constituição. Zelar, administrativa. Direito tributário, legislativa. Orçamento, legislativa. Fiscalizar, administrativa. Percebeu? Não dá para você confundir uma competência administrativa com legislativa. Não dá. Agora, você também não vai confundir, naturalmente, uma competência exclusiva com a privativa. E nem uma comum com concorrente. Não tem como. Por quê? Se cai na prova, organizar não sei o que lá. Se é organizar, eu já sei que ou é exclusivo ou é comum. Se vem legislar sobre direito alguma coisa, eu já sei que se é legislar, ou é privativo ou é concorrente. Então eu não vou confundir um lado com o outro. Qual é o grande problema? É que na Constituição são 22 exclusivas, 29 privativas, acho que 12 comuns e 16 concorrentes. 80 e tantos incisos tratando de competências da União. E aí o candidato fica apavorado. Caramba, Rodrigo, como é que eu vou fazer? Eu vou gravar tudo isso? Não. Presta atenção, que eu não vou ter oportunidade de falar de novo. Depois só se assistir a aula novamente depois, tá? Mas agora ao vivo meu tempo está apertado, então presta atenção. Se você consegue identificar quando uma competência é administrativa ou legislativa, e se você identifica, se você só tem duas opções, é muito simples. Você grava uma e por exclusão você mata a outra.
Presta atenção. Zelar pela guarda da Constituição. Estou te dizendo que é uma competência comum. Você, por exemplo, decorou isso. É competência comum zelar pela guarda da Constituição. Quando cair na prova lá, zelar pela guarda da Constituição. Você vai lembrar, putz, isso eu li, isso é comum. Vai matar. Se cair lá, zelar pela guarda da Constituição é privativa? É exclusiva, privativa ou é concorrente? Não. Porque eu sei que zelar ou é exclusivo ou é comum. E zelar pela guarda da Constituição, eu lembro que eu vi que era comum. Como são 25 exclusivas e 12 comuns, é muito mais fácil você gravar só as 12 comuns, ler várias vezes essas 12, caiu na prova, tá com o verbo no infinitivo indicando uma ação, já sei que é administrativa, tá naquelas que eu decorei, é comum. E não tá nas que eu decorei, Rodrigo? Mole, é exclusiva. Dá para fazer isso? Dá. Você não tem como errar. Pode pegar a bateria de 100 questões de provas anteriores da FCC sobre competência e vai acertar todas. Não tem como errar. Você vai decorar em casa o artigo 23 e você nunca mais vai ler o 21. Ah, Rodrigo, mas eu já li o 21 várias vezes, decorei. Se você já decorou tudo, para que está assistindo a aula? Já decorou, vai fazer a tua prova e vai acertar. Já decorou tudo, né? Duvido. Mentira. Não dá para decorar tudo isso, você confunde. Porque se você lê o 21 e o 23, como é tudo verbo no infinitivo, você acaba embolando. Caramba, qual que é exclusivo, qual que é comum, enrola tudo. Você sabe. Ler 2 vezes hoje depois dessas aulas comuns. Só. 2 vezes. E vai fazer as questões. Você não vai errar nenhuma. Você não tem como errar, porque se cair lá, declarar guerra, você vai falar, declarar guerra? Ih, eu não li isso não. Se você não leu, não é comum. Logo, é competência exclusiva da União. Mole. É claro, para isso, você já tem que eliminar a possibilidade de ser competência do município ou do estado, que são aquelas pouquinhas que a gente já viu. Então, caiu lá na prova uma competência. De quem é? Primeiro eu vejo, é do estado ou do município? Não. Pronto, então é da União. Tá com o verbo no infinitivo, ou é exclusivo ou é comum. E eu decorei essa eu li em casa, então é comum. E essa competência eu não li não, Rodrigo. Então é exclusiva. Você mata as 25 exclusivas por eliminação, sem erro. Prova da FCC 100% garantido. CESP é maldosa, isso pode falhar em alguns momentos, mas 90% de acerto no CESP também. E a competência legislativa? A mesma coisa, são 29 privativas e 16 concorrentes. O que é melhor? Eu gravar 29 mais 16, gravar só 29 ou gravar só 16? Claro que é gravar só as 16. Você vai memorizar todos os temas que estão na competência concorrente. Caiu na prova, é um tema. Tá na concorrente? Lembrei, se eu lembrei, eu sei que é concorrente. É um tema, e eu lembrei, eu li em casa esse, eu estudei, eu decorei, então eu sei que é concorrente. E é um tema, mas eu não li não, Rodrigo. Esse tema aqui eu nunca nem lembro de ter visto na Constituição. Então, muito bem. Se você não leu, é porque esse tema é de competência privativa, logo é delegável. E aí a gente já começa com o primeiro inciso do artigo 24 para você ver como é que funciona. Você pega o artigo 24 e ele diz assim, compete concorrentemente a União, Estados e ao DF, legislar sobre. E aí já traz ali de cara o Trifipenecur. O que é Trifipenecur, Rodrigo? Trifipenecur. Trifipenecur. Tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Já traz o Trifipenecur. Compete concorrentemente legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Pronto, gravei. Direito, Trifipenecur, competência concorrente. Já sei. Esse eu estudei. Trifipenecur, tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Então, se cair na prova, direito tributário, eu já sei que é concorrente. Financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, não erro a questão. Agora, se cai outro direito, não está na concorrente. Se não está na concorrente, é porque é competência privativa. Então, se eu sei que tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico são de competência concorrente, aí cai lá na minha prova, direito do trabalho, Rodrigo, está na concorrente, cidadão? Não. Então é privativo da União. Não tem como errar. Não tem como. Ah, e direito penal? Penal está aqui na concorrente, tributário, financeiro, penitenciário, econômico. Não vai confundir penitenciário com penal, não. Concorrente é tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Penal não está aqui, então é privativo da União. Aí civil. Privativo da União, não está na concorrente. Entende? Não tem como errar. Só cuidado com defesa do consumidor.
Porque defesa do consumidor não está no 24, inciso 1, está em outro dispositivo do artigo 24, então se cai na prova direito do consumidor, é competência concorrente. Você pode acrescentar aí tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico e consumidor, competência concorrente da União. Ambiental, né, a parte de meio ambiente. Como o meio ambiente a Constituição coloca também competência para todo mundo, acaba sendo concorrente também. Mas por outros dispositivos do texto constitucional. Então, qual é o bizu? Você vai decorar aqueles artigos da competência do município, pequenininho, aquilo de interesse local, aqueles 2 do Estado, pequenininho. E aí, na hora da prova, caiu uma competência. Já vai ver primeiro, é do Estado, do município? Não, é da União. Eu vou ter decorado em casa, ó, comum e concorrente. Vai ler direto, comum e concorrente, você vai ler isso aí 1 vez, 2 vezes por dia, até a tua prova. Mole. Vai chegar na prova, a memorização é simples, é só você pensar o seguinte, na hora que você lê na prova, você vai pensar, eu já li isso antes, já, mole, então é comum ou é concorrente. Percebeu? Ah, Rodrigo, mas e aí? Eu identifiquei, eu li, e eu já li essa competência no meu estudo. Eu já li, tá lá, zelar sobre a guarda da Constituição. Pô, mas é comum ou concorrente? Mole, zelar, verbo no infinitivo, se é comum é administrativo, pronto, é comum. Eu li e está com verbo no infinitivo, é comum. Eu li e é um tema, é concorrente. E eu não li essa competência não, é um tema, então é privativa. E eu não li não, verbo no infinitivo, uma ação, então é exclusiva. Você mata essas 25 exclusivas e 29 privativas, ou seja, 54 competências que você não vai precisar ler só com esse macete. 100% de questões você acerta com isso. Tá? Sem erro. Vamos dar uma passada rápida por essas competências do 23 e 24 para mostrar para você nas questões que não tem como você errar a questão de prova. Quer ver? Vamos lá. Ó, eu coloquei até aqui no slide de vocês o 21 e 22, eu nem deveria ter colocado, né? Porque você já risca aí o artigo 21 e 22. Risca que você não vai nem ler. Você só vai ler a partir do 23, que é competência comum. Aqui, ó, competências comuns. Artigo 23. Competência comum da União, Estado, DF e municípios. Zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais, notáveis e os sítios arqueológicos. Impedir evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Proporcionar meios de acesso à cultura, educação e ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e melhoria de condições habitacionais e saneamento básico. Combater as causas da pobreza, fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de direito de pesquisa e explorações de recursos hídricos e minerais em seus territórios. E estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. São 12. Eu li rápido aqui, você vai ler em casa com mais calma, algumas vezes, e vai identificar mole, que são as competências comuns. Na concorrente, é legislar sobre TRIFI-PENECUR, tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Orçamento, junta comercial, são menorzinhos até. Custo de serviços forenses, produção e consumo, florestas, caça, pesca, fauna, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, educação, cultura, ensino. Criação, funcionamento e processos juizados de pequenas causas. Procedimentos em matéria processual. Atenção, marca esse aí. Direito processual. Compete a quem? Ih, Rodrigo, já esqueci. Ó, lembra, comum é tributário? Perdão, não é comum, é concorrente, porque é tema. É tema, é matéria de competência legislativa, então é concorrente. Tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Direito processual civil, processual penal. Tá aqui? Não. Então é competência o quê? Privativa da União. Só que procedimentos dentro de matéria processual são de competência concorrente. Então, se cai na prova, legislar sobre direito processual, competência privativa da União. Legislar sobre procedimentos em matéria processual. Esse ponto dentro do direito processual, só esse ponto é concorrente. E aí isso derruba o candidato. Previdência social, proteção e defesa da saúde, assistência jurídica e defensoria pública. Cuidado aqui também, que a Constituição coloca seguridade social como privativa da União. E previdência social como concorrente. Então só destaca que é previdência social.
Previdência. Se falar Seguridade Social, aí tá errado, não é competência concorrente. Se não está na concorrente, vai estar na privativa. Assistência Jurídica e Defensoria Pública, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, proteção à infância e juventude, organização, garantia, direitos e deveres das polícias civis. São esses 16. Se você for ler rápido, você lê em 2, 3 minutos esses 2 artigos. Se for ler devagar, vai levar uns 5 a 10. Se você fizer isso algumas vezes só, você já vai pegar as questões de prova todas de competência e vai arrebentar. Quer ver? Rapidinho a gente mata, ó. José, ao estudar a Constituição Federal, aprendeu que legislar sobre orçamento, direito econômico e desporto, entre outros, compete a quem? Orçamento. A gente acabou de ver que orçamento está onde? Orçamento está na competência concorrente. Então, primeira coisa que a gente teria que observar aqui. Se é legislar, só pode ser ou privativa ou concorrente. Então, se tivesse alguma opção aqui exclusiva, tem, ó, exclusiva já está fora. Isso aqui já está eliminada. Ou é privativa ou é concorrente. E o outro detalhe. Orçamento, direito econômico. Pô, direito, a gente gravou o TRIFI-PENECUR, tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Putz, econômico. Direito econômico eu já sei que é de competência concorrente. Pronto. Se está falando aqui que é privativo ou privativo, tudo errado. Porque eu lembrei que econômico é concorrente. Pronto, matei já a letra B de bola. Ué, Rodrigo, não vai ler nem o resto? Não, não, não. Só li o concorrente aqui já matei. Por eliminação, eu chego à minha resposta. Não tem como errar. É só você lembrar daquelas competências que são concorrentes. E pode ver que orçamento e desporto também são competências concorrentes. Tudo no artigo 24. Então, gabarito, letra B de bola. A questão 3. Compete à União legislar privativamente, dentre outras matérias, sobre. Presta atenção. Está pedindo competência privativa da União. Eu não sei as privativas, Rodrigo, eu não decorei, eu não estudei e agora ferrou, porque a questão está pedindo a privativa. Calma, calma. Se você sabe as concorrentes, é só você eliminar as concorrentes. A que sobrar vai ser privativa da União. Orçamento, a gente acabou de ler, é concorrente. Custas e serviços forenses, acabamos de ler, concorrente. Procedimentos em matéria processual, vimos também que é concorrente. Direito eleitoral, peraí, nas concorrentes a gente tinha direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. TRIFI-PENECUR. Tinha eleitoral ali? Não! Se não tinha eleitoral na concorrente, é porque não é concorrente. Se não é concorrente, é privativa. Mole. Marca a letra D e vai para o abraço. Ah, Rodrigo, não acredito, não pode ser tão fácil assim. Acredite em mim. É fácil assim. É técnica para você estudar. Estou te ensinando direito constitucional? Realmente? Não. Eu estou te ensinando como você passar no concurso. Você aprendeu o direito constitucional realmente. Por que direito eleitoral é da União? Vamos, né, estudar histórico disso. Aí é outra história, mas isso aí não é aula para a gente fazer para concurso, não é verdade? Então, aqui é importante se acertar na prova, marcar o X no lugar certo. Olha a questão 4. Na hipótese de um Estado membro da Federação pretender legislar sobre direito eleitoral, pô, pode o Estado legislar sobre direito eleitoral? O que a gente acabou de ver? Competência privativa da União. Só que a privativa, Rodrigo, privativa tem um troço lá que é delegável, não tem? Exclusiva e indelegável, privativa é delegável. Como que poderia o Estado legislar sobre direito eleitoral? Se a União fizesse uma lei complementar autorizando o Estado a legislar sobre pontos de direito eleitoral. Então, na hipótese do Estado pretender legislar sobre direito eleitoral, antes dele legislar, ele tem que ter o quê? Uma autorização da União por meio de lei complementar, já que é competência privativa. É só buscar a opção. Ele dependerá de lei complementar federal que autorize os Estados a legislar sobre pontos específicos da matéria. Já de cara, a letra A. Certíssima. Não poderá atingir seu objetivo por tratar de competência privativa da União? Realmente é privativa, mas ele pode atingir o objetivo porque a competência privativa é delegável. Poderia fazê-lo desde que inexistisse lei federal sobre a matéria. Desde que não tivesse lei federal sobre a matéria? Não. Isso é na concorrente, né, que a União faz a norma geral, o Estado, ele, se não tiver a norma geral da União, vai legislar plenamente sobre a matéria. Nada a ver. Poderia exercer... terá a lei estadual sua eficácia eventualmente suspensa, nada a ver, isso aqui é na concorrente. Poderia exercer competência legislativa plena, também não tem nada a ver, porque isso aqui é só na concorrente. Ele pegou 3 afirmativas que se aplicariam para a competência concorrente
e colocou aqui dentro de direito eleitoral. Aí você tem que saber que direito eleitoral não é concorrente, senão você poderia acabar se confundindo com uma dessas opções. Porque se direito eleitoral fosse concorrente, aí o Estado ele poderia legislar desde que tivesse a lei federal. Na verdade, sendo concorrente, mesmo não tendo a lei federal, ele poderia legislar até plenamente. Terá a lei estadual sua eficácia eventualmente suspensa naquilo que for contrário à lei federal superveniente? Estaria até certa. Se fosse competência concorrente, estaria certa. Se não tem a lei federal sobre norma geral e o Estado legisla plenamente, depois vem a federal, suspende a eficácia. Poderia exercer competência plena para atender suas peculiaridades, desde que não existisse lei federal sobre normas gerais? Aí você observa. Se você pensasse, putz, será que isso é concorrente? Se realmente fosse de competência concorrente, tanto a D quanto a E estariam certas. E não tem como ter duas opções certas. Então, nunca poderia ser concorrente essa competência aqui, né? Logo, você já sabe que é privativa. Se é privativa, é delegável, letra A. Analisando as opções, você também consegue chegar a esse gabarito. Olha 5. Ferdinando, dono de embarcação, tem por hábito navegar em lagos, estando submetido à legislação do regime de navegação lacustre, que é de competência de quem? A gente falou alguma coisa das competências que a gente leu agora. A gente leu alguma coisa de navegação lacustre? Lemos? Sim ou não? Não. Não. Então, olha só. Se é competência para legislar, ó, legislação é de competência de quem? Se é para legislar, ou é privativa ou é concorrente. A gente leu? Não. Então, não é concorrente. Logo, é o quê? Privativa. Privativa de quem? Da União. Qual a opção? B de bola. Muito simples. Viu? 6. Lei estadual que disciplinasse procedimentos em matéria processual. A gente leu procedimentos em matéria processual? Sim. Se é lei de competência legislativa, se a gente leu, é concorrente. Então, procedimentos em matéria processual é concorrente. Se é concorrente, a União traça normas gerais e o Estado suplementa. Lei estadual que discipline procedimentos em matéria processual é válida? É ou não é? É, desde que esteja complementando a norma da União ou desde que não tendo a norma da União, ela legisle plenamente sobre o assunto. Tranquilo. Vamos ver as opções. Seria incompatível com a Constituição por se tratar de matéria de competência privativa? Errado, porque isso não é privativo da União, não. É concorrente. Teria sua eficácia suspensa pela superveniência de lei federal sobre normas gerais naquilo que lhe fosse contrária? Ora, se não tem a norma geral da União, o Estado legisla plenamente sobre procedimentos em matéria processual e depois vem a norma geral da União, vai ter eficácia suspensa pela superveniência de lei federal, sim, naquilo que for contrário. E isso se aplica na competência concorrente. Artigo 24, parágrafo 4º. Matou. Seria incompatível com a Constituição desde que houvesse lei complementar federal que autorizasse os estados a legislarem sobre questões específicas. Quando que tem que ter lei complementar federal autorizando? Quando que tem ação na competência privativa? Aqui não é privativa, aqui é concorrente. Seria compatível com a Constituição desde que houvesse lei complementar federal que fixasse normas para cooperação? Nada a ver, norma de cooperação é na competência comum, não tem nada a ver aqui. E deveria restringir-se ao exercício de competência legislativa suplementar para atender às peculiaridades do Estado, na hipótese de inexistir lei federal sobre normas gerais? Ora, como é que ele vai suplementar, como é que ele vai complementar se inexiste, se não existe a lei federal sobre normas gerais? Se não tem a lei federal sobre normas gerais, a norma do Estado vai ser plena, não vai ser suplementar. Suplementa quando existe a outra. Então, tranquila, letra B. Olha a questão 7. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Estatuto de Defesa do Torcedor, que é uma lei federal número 10.671 de 2003, cuida de matéria que se insere nas competências concorrentes, na medida em que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto. Então, por entrar dentro de desporto, o Estatuto de Defesa do Torcedor, ele está na competência concorrente. Nesse sentido, no âmbito da competência concorrente, o Estatuto de Defesa do Torcedor estabelece que tipo de norma? Se é uma norma federal, a União, na competência concorrente, que tipo de norma que ela vai estabelecer? No âmbito da competência concorrente, as normas da União, a competência da União limita-se ao estabelecimento de normas gerais. Por isso, letra D de dado. Ponto. União, normas gerais. A do Estado, suplementar. Suplementa a norma da União. Complementa. E aí, não poderia ser suplementar nem complementar, porque é a mesma coisa. Não é o caso de remanescente nem interventiva, que não tem nada a ver com a história.
8. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Opa, concorrente. Concorrente é tema. E é tema que a gente leu. Organização do Sistema Nacional de Emprego. Não li isso não hoje para vocês. Proteção à infância e à juventude. Essa nós lemos. Navegação lacustre não lemos. Navegação fluvial também não. E sistema de sorteio também não. Quer dizer, essas que a gente não leu, com certeza são privativas da União. E a única que a gente leu é o gabarito, a letra B de bola. E a 9. Suponha que após a edição de lei federal dispondo sobre normas gerais em matéria de previdência social, previdência social, a gente viu que previdência social é competência concorrente. Veio lei federal tratando de normas gerais. Depois disso, determinado estado publicou uma lei dispondo sobre normas específicas nessa matéria aplicável no âmbito estadual. Ora, a União fez a norma geral, o estado fez a norma complementar, específica. Pode isso? Claro. A lei federal é inconstitucional? Já que a matéria foi reservada à competência legislativa privativa do Estado e do DF? Nada a ver. Previdência social é privativa do Estado e do DF. Nem viajou. A norma federal é inconstitucional, já que a matéria foi reservada à competência legislativa concorrente somente aos estados e municípios? Não. A concorrente é a União, Estado e DF. A privativa que a Constituição traz é da União. Então, nada a ver. C. A lei estadual é inconstitucional, já que a matéria foi reservada à competência privativa da União? Aí que tá. Você teria que saber que previdência social é competência concorrente, que a gente leu. Sabendo que é concorrente, você saberia que não é privativa, já sabe que essa está errada também. D. A lei federal é constitucional, já que a matéria foi reservada à competência legislativa concorrente da União e dos estados e do DF, cabendo à União dispor sobre normas gerais. Pô, facinho, moleza. E letra E, a lei estadual é inconstitucional, já que o Estado somente poderia ter legislado sobre a matéria na ausência de normas gerais da União? Não. O Estado, ele suplementa a lei federal, quando ela existe, no âmbito da competência concorrente, e não havendo a lei federal sobre normas gerais, aí sim ele legisla plenamente sobre a matéria. Ok? Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso aulão para o TRT. Desculpem o atraso, eu sou péssimo com essa coisa de horário, falo pra caramba mesmo, né? Mas o importante é que a matéria foi dada, o recado foi dado, acredito que vocês tenham conseguido pegar a mensagem. Tem muito aluno que assiste essa aula e não consegue entender o esquema da decoreba, do macete, fica com dúvida, e aí não tem problema, né? Em aproximadamente 1 ou 2 dias a gente já vai estar disponibilizando esse vídeo gravado na sala virtual, e aí você pode assistir novamente. Pô, ficou com dúvida, assiste de novo para você entender bem como é que é o macete, porque você vai decorar muito menos competências e vai conseguir acertar muito mais questões, tá bom? No mais, desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus, estudem bastante, se dediquem, que Deus está olhando lá de cima para você, com certeza, se você fizer a tua parte, você vai conseguir ter êxito. Pode ser que não seja nesse concurso, né? Porque concurso a gente sabe que a gente tem que fazer até passar, mas se você persistir, se você não desistir, fizer os ajustes necessários, você vai conseguir o seu objetivo. É o que eu desejo para você. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.